É um privilégio estarmos aqui reunidos na presença do Senhor. E eu notei algumas coisas aqui. Antes de nós abrirmos a palavra, esse último hino falou muito com o que nós vamos falar hoje. Eu ia falar isso a semana passada e nós não fizemos culto, que nós fomos acompanhar o Roberto lá em Rio Preto, né? E ele foi pregar lá, foi uma palavra muito abençoada. Eu trouxe muita coisa para minha vida. E veio a somar, porque já faz umas 3 semanas que eu tenho pensado um pouco diferente com relação a tudo, a Deus e a pessoas. E isso tem me ajudado bastante, e talvez possa ser que nos ajude também. Hoje a palavra é uma palavra assim, bem inquiridora, e eu peço a Deus que me dê assim, amor, porque ela vai falar de amor, mas é uma palavra exortativa, e eu peço a Deus que me ajude, que essa palavra também seja exortada com amor também, que é o que importa diante de Deus e diante da palavra, é o amor. Tudo se resume em amor, né? A Bíblia diz. E eu quero que todo mundo saiba aqui que essa palavra aqui que eu vou pegar não é para condenar ninguém, né? Mas sim para nós caminharmos juntos nela. Para que nós melhoremos a nossa conduta diante de Deus. E a palavra ela trabalha em cada um da forma que mais Deus lhe apraz, né? E antes mesmo de eu entrar, eu quero fazer uma introdução aqui para a gente já entender um pouco do que vai ser falado. Eu gostaria que os irmãos abrissem aqui, numa fala de Paulo, que também vai fazer parte da introdução, aqui em Timóteo, 2 Timóteo 3. Uma das importâncias, vamos falar assim, dessa palavra que vai ser pegada, é também por causa dessa correlação que Paulo faz no futuro, né? Lá no momento ele fazendo no futuro essa relação, né? Falando sobre os homens, né? Porque o mundo ele é regido pelos homens, né? São os homens que ditam as regras, que resolvem os problemas, né? E a gente sabe disso, né? Que Deus colocou o homem como a liderança de tudo, né? Então é importante saber que foi assim, né? Até porque você vê que ele criou os céus e a terra, criou todas as coisas, colocou no domínio do homem e ainda não tinha feito a mulher. Ele só fez a mulher depois que ele tinha dado todo o domínio para Adão. E não pode ser diferente hoje porque Deus não muda, né? Ele não muda. Então, da mesma forma é assim. Então, Paulo aqui, você vê que ele vai retratar uma coisa, que ele vai tratar uma coisa com os homens, né? O que ele fala aqui em Timóteo 3:1? Sabe, porém, isto, ou seja, sabei isto, né? Coloque na sua cabeça. Isso aqui é uma verdade, isso que ele está dizendo. Que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E por que esses tempos trabalhosos virão? Isso que é interessante. Por causa que haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, eu vou colocar até a Deus também, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Desses, afasta-te. Tendo aparência de piedade, tendo aparência de amor. Mas não é nada disso que Paulo falou. É só um engano aqui. Eles iam tentar enganar as pessoas, dizendo que as ama, né? E diante dessa fala de Paulo aqui, vamos abrir agora. Eu me senti aqui na presença de Deus, né? Já vem 3 semanas batalhando nisso, pensando. Fui até para um outro texto, mas eu vou citar ele, mas Deus me confirmou esse aqui mesmo. Eu ia para um outro, mas ele vai entrar um pedacinho dele também. Nós vamos para Mateus 22, do 34 ao 40. Aqui, nesse texto, fala sobre os 2 mandamentos, né? O amor a Deus e o amor ao próximo. Mas eu coloquei assim, que o coração da lei é o amor. Por quê? Porque Cristo é o coração dessa lei. E Cristo é o amor. O amor que nos libertou da escravidão da lei, né? Então o coração da lei é o amor. Amém? Abriram? Amém. Então, vamos ler aqui o texto. 34. São poucos versículos, né? E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Para que eles reuniram aqui? E um deles, doutor da lei, interrogou Jesus para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Percebe que os fariseus, os saduceus foram derrotados por Jesus, e aí logo em seguidamente o grupo dos fariseus falou: vamos reunir aqui, vamos pegar um perito da lei e vamos elaborar uma pergunta difícil para ele, né? Vamos fazer uma pergunta capciosa para ele. E aí eles vão e perguntam: Mestre, qual é o principal mandamento, né?
Aí Jesus vai e responde, disse-lhes, 37. Disse-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento, o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Uma coisa que me tocou muito, que aí saltou no meu coração, foi assim, ó, que Jesus falou que este é o grande mandamento, mas não diminuiu o segundo mandamento. Ele falou, e esse aqui, o segundo, é semelhante. Eu vou falar sobre isso, mas só para que vocês entendam o que eu entendi aqui. É que os fariseus, eles sempre discutiam a lei, as leis, né? O conjunto de leis, de regras, de princípios, que era a lei moral deles, né? Eles ficavam discutindo qual que eram as leis melhores, que não podiam realmente infringir, né? Qual que seriam os mandamentos, até para eles cumprirem aqueles e se acharem melhores. Bom, eu consigo cumprir essa parte aqui, ó. Aí eu guardo o sábado do jeito que Deus mandou. Então eles ficavam debatendo sobre essas leis. E aí o que eles fazem? Eles vão e perguntam para Jesus. O que você acha? Por que ele perguntou sobre a lei? Porque eles tinham um embate e nunca chegavam numa conclusão. Qual lei seria maior? Qual deveria cumprir com mais rigor? Eles vão e perguntam para Jesus. Fazendo o quê? Que Jesus caísse. Né? Nós vamos falar sobre isso aqui. E aí Jesus pega o quê? Coloca os 2 mandamentos igual. Esse é o grande mandamento. Aí eles pensam, puxa, então esse é o maior. Aí quando Jesus fala do outro, fala, mas esse é semelhante. Ou seja, deixou eles em parafuso de novo. Não conseguiram entender. Tentaram pegar Jesus, mas na própria resposta Jesus deixou eles em dúvida. Porque eles ficaram pensando, será que é o grande, mas é semelhante? Sabe aquela coisa? Você vê que interessante, né? A esperteza de Jesus ali de não deixar com que eles pegassem Jesus em alguma falha, em algum erro, né? Desse muito valor no mandamento e não desse valor nenhum no outro, né? Então, irmãos, vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai de infinita bondade, hoje nós nos encontramos aqui nessa noite, como eu disse, Pai, porque o Senhor nos deu esse privilégio para estarmos aqui, Pai. Amém. Ninguém veio aqui, Pai, porque desejava muito falar com o Senhor, Pai. Porque o Senhor disse que até o desejo, até o querer nosso de estar na Tua presença, Pai, vem do Senhor, Pai. Assim como Ele é para a nossa salvação, Pai, assim também Ele é, Pai, para estarmos na Sua presença, Pai. Porque nós somos tão opostos ao Senhor, Pai, e eu me recuso a acreditar que alguém tão oposto ao outro gostaria de ficar junto com o outro. Mas, por Tua graça, Teu amor, Pai, do qual nós vamos falar hoje, Pai, nos faz estar diante do Senhor, Pai. Porque Ele quebra o nosso orgulho, Pai. Por isso que a Tua palavra diz que Teu amor nos constrange, Pai. Ele chega ao ponto, Pai, de nós não entendermos o quão grande o Seu amor é por nós, Pai. E nós te pedimos que nessa noite, Pai, nós possa entender a Tua palavra, Pai. Entender o propósito dela, Pai. Não só entender ela, Pai, em nossos raciocínios, Pai, mas entender o propósito para o dia a dia, para o dia de amanhã, Pai, ao sairmos daqui, Senhor. E nos ajuda, Pai, e me ajuda também, Pai, que eu possa, Pai, expressar essas palavras aqui, Pai, de maneira que eu não venha ofender meus irmãos, Pai, mas que venha simplesmente, Pai, despertar cada coração aqui, Pai, para uma nova metanoia, Pai, se assim eu posso dizer, Pai. Uma transformação real, Pai, porque nós sabemos que os dias são maus. E Paulo estava pregando para os crentes, Pai, dizendo que os homens iam se degradar muito. E se nós não tomarmos cuidado, Pai, essa degradação, essa necrose, pode atingir também nossos membros, Senhor. E eu te peço que nessa noite, Pai, nós tenha compreensão, Pai, para que nós, no futuro próximo, Pai, não sejamos como esses homens citados por Paulo, Pai. Inclusive, o fariseu aqui é uma demonstração clara desses homens do futuro, Pai. E esses fariseus, Pai, não pensamos nós que eles não cumpriam a lei, Pai. Apenas faltava compreensão e entendimento, Pai. E talvez para nós, nós temos tentado cumprir, mas às vezes falta compreensão e entendimento. E permita que hoje o Senhor abra nossos olhos para que não caiamos na mesma legalidade que os fariseus sempre estavam nela, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Então aqui, irmãos, o primeiro versículo aqui é o 34. Os fariseus aqui, eles vão tentar defender os saduceus com revide, né? Contra Jesus, porque é o que eles mais sabiam fazer era isso, perseguir Jesus, né? A gente percebe na Bíblia, eu estava pensando nisso, que você nunca vê os fariseus interessados em aprender alguma coisa de Jesus, né? Sempre ele está lá para falar, não, a Bíblia sempre mostra os textos aqui, Jesus pregando, sempre eles estavam ali para ver se pegava Jesus em algum erro, alguma coisa, né? E isso, irmãos, não está tão distante de nós assim. Nós sabemos que tem muitas pessoas que derrubam crentes dentro da igreja. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, irmão. Mas muito cuidado. E eu, de umas 3 semanas para cá, eu já vinha pensando nisso.
E aí nós somos em Rio Preto, né? Deus me mostrou mais algumas coisas na pregação do Roberto. E eu vim pedindo para Deus, umas 2 semanas para cá, Senhor, me ajuda a eu não ferir ninguém mais. Me ajuda eu, primeiramente, a amar mais minha esposa. Porque ela é a minha família. E Jesus disse o quê? Primeiro os seus. Então, o amor começa, ela é a pessoa mais próxima de mim. Mais próxima que talvez o próximo que nós estamos citando. Ela é a pessoa mais próxima. E eu tenho me esforçado essas 2 últimas semanas para ser pelo menos um pouquinho diferente. Nem que seja 1% do que eu já fui até 3 semanas atrás. E também com aqueles que falam mal da gente, que tratam mal. Ou seja, se podemos classificar, que fazem coisas como um inimigo. Eu falei, Deus, eu não quero mais, eu não vou consultar mais ninguém. Pode falar mal, pode falar o que quiser. Pode achar e pensar o que quiser. E se eu não for aquilo que a pessoa está pensando, possivelmente a Bíblia diz que nós vamos ser julgados. Pela nossa língua, pela nossa boca, pelas nossas palavras. E a Bíblia diz que Deus tem um memorial, onde Ele anota tudo. Né? E assim eu tenho tentado conduzir nessas 2 semanas. Não é fácil. Tem muita coisa que você quer falar, você quer evitar, você quer resolver. Mas uma coisa que Deus mostrou, eu estava sentado aqui. A justiça nossa, ela pode fazer alguma coisa em nós. Sabe o quê? Sermos vencidos por ela. De que forma? Essa justiça que vocês vão entender, essa justiça, como fariseu aqui, que nós queremos às vezes usar para o outro, ela deve nos matar. Eu vou falar sobre isso também, mas eu vou dar uma adianta para entender. Jesus, a Bíblia diz que ele se esvaziou. Ele se esvaziou até da justiça própria dele. E quando chega naquela mulher que foi pega em adultério, a justiça dos fariseus ali falou mais alto. Vamos matar ela, ou seja, vamos fazer justiça. Por quê? Porque eles eram, a Bíblia diz que eles eram detentor da lei. Deus deu a lei a eles. Então, aproveitando-se da justiça de Deus, dado para ele a lei, o que eles fizeram? Vamos usar a nossa justiça, vamos usar a justiça de Deus para fazer justiça. Mas na verdade eles estavam usando a justiça própria. Porque Deus estava ali presente, passando um dedo no chão e não fez nenhuma justiça. Percebeu a inversão de valores? Por isso que Jesus aqui, antes um pouco, aqui conversando com os saduceus sobre a ressurreição, que eles não criam, e eles falam, a mulher foi casada com um homem, depois morreu, casou com outro marido, casou com outro. Quem é o marido dela? Jesus falou, olha, no céu não tem casamento. Ou seja, vocês errais por não conhecer as Escrituras. Percebe que ali, o contexto ali da mulher que foi pega em adultério, segundo eles, né? Porque eles não trouxeram a testemunha, que era o homem que tinha ficado com ela na cama, não veio, só veio ela. Só por isso era impossível Jesus julgar ela, porque a lei diz que tinha que trazer o amante, e não trouxe, só trouxe ela. Mas você percebe ali, o foco é na justiça, você percebe que eles tinham uma lei dada. O dono da lei, que deu a lei, estava quietinho, sem julgar ela. Mas aqueles que tinham recebido a lei, posso dizer a mesma coisa que Jesus diz aqui, por não conhecer a Escritura, queriam matá-la. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque talvez nós tenhamos a Bíblia, nós tenhamos a lei dentro do nosso coração aqui, talvez até gravada já, como diz Davi. E às vezes nós, ao invés de usar a justiça de Deus, que é uma justiça pautada em amor, porque até a justiça da terra, o slogan dela tem que ser com graça. Porque pode ser que você tem que absolver. Agora, se você for usar ferro e fogo, você não vai absolver ninguém. Então tem que ser com graça, porque você tem que analisar os fatos. E às vezes, em vez de fazer justiça, é absolver. Então eu fiquei pensando muito nisso. Isso me implicou muito no meu coração, nesse texto também. Mas eu tenho vários textos que eu vou falar alguma coisa parecida. Amém? Então aqui, logo após Jesus dizer aos saduceus, que eles não conheciam a Escritura, por dizerem que não havia ressurreição, né? Os fariseus, então, como nós lemos aqui, reuniram. Aí eles escolhem um perito da lei para o quê? Encurralar Jesus. É o que eles sabiam fazer. Percebe? Como é que tá? Olha, viu que eles detinham a lei, a Escritura estava na mão deles. Mas a única coisa que eles sabiam fazer é encurralar Jesus. Que coisa, né? Tanto conhecimento para tentar destruir. Olha que coisa interessante. Paulo fala dos falsos mestres, tem várias outras coisas sobre isso também. Você vê que nenhuma coisa só dos fariseus naquele momento acontecia nas outras igrejas. Então, os fariseus apegados, como eu disse, a 613 leis, viviam nas trevas do legalismo. Ou seja, o legalismo pela lei, pelo cumprimento de regras, sem amor nenhum. Só uma coisa engessada, rígida. Eu tenho que fazer isso, tem que guardar o sábado, tem que fazer aquilo. Entende? Mas sem amor nenhum. E quando eles cercam Jesus naquele dia, não estavam ali para aprender com Jesus, como eu disse, mas estavam à procura de um erro. Eles queriam que Jesus escolhesse uma lei, como eu disse, em detrimento de outra, para o quê? Acusá-lo. E se ele escolher uma e a outra ele menosprezar, não vamos acusar ele agora, não vamos pegar ele. Por quê? Eles vinham discutindo qual seria a lei mais importante, ou as leis mais importantes, né? Eu não me lembro agora, mas acho que era 350 e poucas positivas, 250 e poucas negativas que eles tinham guardado, né? E para eles, a santidade, aquilo que eu vou falar agora, que eu acabei de falar, a santidade era cumprir um conjunto de regras, mesmo que sem amor. Olha que interessante. Quantas pessoas não tentam cumprir a Bíblia sem amor nenhum? Jesus desaprovou. Vou dar um exemplo aqui para vocês lembram disso?
Muitos pastores usam para falar do dízimo, mas não tem nada a ver com o dízimo. Tem a ver com isso aqui, ó. Cumprir regra sem amor. Mateus 23, 23. O que Jesus fala? Jesus fala, vocês dão dízimo, cominho do hortelã, mas vocês negligenciam assim a caridade, a justiça, o amor, né, a misericórdia. Ou seja, vocês são só cumpridor de regra. A mesma coisa que está acontecendo aqui. Então ali Jesus fala, ó, vocês deviam fazer essas coisas, mas não negligenciar a outra. O que é isso? O que eu entendi com isso? Fazer essas coisas e negligenciar a outra. O que acontece? Mas só que eles não faziam. E por que eles não davam conta de fazer? Porque eles cumpriam a regra sem amor, como eu disse. Só que quando você ama, o amor faz você cumprir a regra. Aí Jesus está falando, se vocês amassem, vocês cumpriam as duas coisas. Vocês cumpriam naturalmente as regras. Mas por vocês não amar, vocês vivem tentando cumprir a regra no esforço. Esse é o legalista. Esse é aquela pessoa, já me veio agora, eu vou falar sobre isso. Esse é aquela pessoa, lá, que eu falei para vocês, já vou lá, que Deus mostrou aqui agora. Esse é aquela pessoa que lá do credor incompassivo, que está aqui também nesse livro, no capítulo 18. O credor incompassivo, todo mundo sabe, né? Ele devia, um rei chama os seus funcionários para acertar as contas, seus servos, e primeiro chama o servo que ele deve mais. Esse servo devia 10 mil talentos. Nós falamos aqui, né? 10 mil talentos, eu fiz uma conta, dava 70 bilhões de reais. Fazendo uma conta de 100 reais por dia, cada dia de trabalho, dá 70 bilhões. Eu fiz uma pesquisa sobre isso, toda a Judéia inteira e mais Roma inteira, arrecadava por ano 900 talentos. Ele devia 10 mil. Na Judéia tinha a Palestina, o território palestino e o território de Israel, e mais Roma. 3 países arrecadavam 10% do PIB do que esse homem devia. Mas olha o legalismo. O homem chega e fala assim, ter compaixão comigo, ser misericordioso que eu vou te pagar tudo. Sabe o que é isso? É como os judeus viviam aqui, ó, os fariseus. Sabe o que é isso? É você dizer assim, olha, eu vou servir a Deus, eu vou me arrepender do meu pecado, vou servir a Deus por mim mesmo. Claro que o homem não pagaria nunca, mas ele não tinha consciência. Como muitos hoje acham que ele vai aceitar Jesus, ele chegou em Jesus, foi mérito dele de ter ido para Cristo. Não foi Cristo que chamou ele. Legalista. Ele pega um conjunto de regras, começa a viver no esforço, vou pagar tudo meu pecado agora. Não vai pagar. Essa dívida aqui, do primeiro servo, a gente sabe que depois ele não perdoou o segundo servo, né? A Bíblia diz que se nós não perdoarmos as ofensas dos outros, Deus também não perdoará a nós. Você viu o contexto? O contexto dele, ele não perdoou. Vamos lá. Então, o que aconteceu aqui? Essa dívida de 10 mil talentos é a minha dívida e a dívida de todos nós aqui dentro. É impagável. No legalismo não se paga uma dívida dessa. Entendeu? E serve para nós. Você viu como que se não perdoar, Deus não perdoa? Então, percebeu a força dessa frase? Ah, irmão, mas eu tô salvo, né? Você já pregou aí, o Deco já pregou que salvação é para sempre, eu não perco. Então, irmão, só tem um detalhe. Talvez, se você não perdoa, pode ser que você não seja salvo. Porque o salvo perdoa. Sabe por que ele perdoa? Ele perdoa porque ele é grato. Sabe? Porque ele entende a miséria de onde que ele saiu, de onde que Deus tirou ele. Ele entende onde ele estava. Então, quando ele vê o outro lá, ele ajuda o outro. Ele ajuda o outro a sair de lá. Então, você só pode dar o que você tem. Se você não saiu da miséria ainda, se Deus não tirou de lá, a única coisa que você sabe ver é miséria. Você não tem como você ver compaixão, ver misericórdia. Primeiro você precisa se libertar de um lugar muito difícil para você poder passar isso para o outro. Senão, você vai ser um fariseu que vai combinar com um perito aqui para tentar destruir alguém. Simples assim. Amém? Então vamos aqui para outra parte. O erro dos fariseus, como eu falei, não era obedecer. Eles obedeciam as regras. Mas obedecer para se sentir superior. Viu que eles queriam pegar até Jesus, que era o mestre? Não era Jesus, mesmo para eles, não era uma pessoa qualquer. Sabe por quê? Jesus arrastava multidões. Então eles nem paravam assim, por que esse homem arrasta multidões? Por que ele tem o poder de curar? Como eles mesmos falaram quando curaram aquele cego lá, eles falaram, olha, esse homem é divino, porque nós nunca vimos, desde que existe o mundo, alguém abriu os olhos de um cego. Por que eles não ponderavam nisso? Para pelo menos pensar, esse homem não é um homem qualquer, né? Mas para eles não tinha problema se o homem era poderoso ou não. A ideia era derrubar. Jesus disse, olha que interessante que eles disseram, Jesus disse para os fariseus, já também aqui, depois Jesus vai, interpela eles, Jesus começa a pegar eles nos erros deles. Mais para frente, se pegar o 23, né, que ele fala, vocês são sepulcros caiados, limpos por fora, bem pintadinhos, bem necrosados por dentro. E numa dessas falas, Jesus disse assim para eles, olha, Jesus disse que eles atavam fardos pesados nos ombros dos outros, mas não moviam um dedo para ajudar. Mateus 23, 4. Meus irmãos, olha isso aqui, irmãos, que vocês não entendam isso como uma afronta, irmão. Mas eu quero isso aqui para pensar, refletir. Não é afronta. Você, puxa, eu vou pensar nisso. A Bíblia, na mão de quem não tem amor, vira uma arma de destruição. Mas, na mão de quem ama, vira um instrumento de cura e restauração. Isso que eu quero que Deus me ensina. Vamos ler o 37 agora. Aqui nós falamos 34, 35, 36. E nós vamos falar então sobre o mandamento, né? Sobre amar a Deus. Então, e Jesus disse, amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e o grande mandamento.
Então, amar com entendimento significa que a nossa inteligência bíblica deve nos tornar mais humildes e amorosos. Porque a Bíblia é para nos tornar humilde, para amar Deus, o próximo, com mais amor. Porque sem humildade você não vai amar. Se você for soberbo, você não vai amar. Você vai amar você. Porque a soberba é quase a personificação do amor próprio. Altruísta, né? Porque sabemos da miséria espiritual que o Senhor nos tirou. Aquilo que eu tinha falado. Então ela tem que nos tornar mais amorosa, porque a ideia de nós conhecermos a palavra de Deus é para nós entender que nós saímos de uma miséria. E foi Deus que tirou nós, não foi nós. Então só o fato de Deus ter nos tirado ali, tem que criar uma gratidão dentro de nós. Aí a gente pode olhar lá para a mulher que pecou, né? A gratidão, você vê como é que é Jesus, né? Jesus fazia a vontade do Pai, por isso que ele não crucificou ela. Aqui foi onde eu falei, né? Falei do credor incompassivo, que era a dívida que nós tínhamos. Quando eu falei, era essa dívida, impagável, né? Porque quem ama Deus de verdade, traz dentro de si um sentimento de gratidão por Deus e seu semelhante. E nós vamos ver um negócio aqui, que isso aqui me impactou muito. Mas bateu assim no meu coração, que eu falei, eu nunca tinha prestado atenção na seriedade dessas duas frases. Depois nós vamos ler elas. Então, quem ama Deus de verdade, traz um sentimento dentro de si de gratidão, né? Por Deus e por seu semelhante, né? Vamos ler Davi no Salmo 18 para nós entender um pouco disso. Salmos 18. Salmos 18, 1 e 2. Ele diz assim, ó: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu rochedo em quem me refugio. Percebeu aí que o sentimento de Davi por Deus? Ele passou a amar a Deus. Eu te amo. Eu te amo. Viu o amor a Deus aí, de Davi? Amar a Deus sobre todas as coisas. E ele classificou algumas coisas de quem Deus era para ele. Tudo coisa poderosa, né? Rochedo, uma cidade. Nada que um homem pode ser para ele. E por isso, que quem ama antes de procurar um erro no outro, diz assim, como Davi. Vamos no 28 agora, para nós ver uma pessoa que ama, antes de procurar, ele faz isso, ó. Vamos no 28, no 18 e 28. Olha que interessante isso aqui. Eu fiz aqui de uma versão diferente, para a gente entender melhor, ela ficou bem legal aqui. Olha o que ele fala, ó. Faz resplandecer a minha lâmpada. De que jeito, irmão? Resplandecer a minha lâmpada. A minha luz aumentar. De que jeito? Sabendo toda a Bíblia de cor? Não. Analisando cada palavra dita por mim nessa noite? Não. Para achar um erro e apontar o dedo do fariseu? Também não. Vamos ver como é que ele tem que resplandecer essa lâmpada. Mas dizendo assim, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Sabe o que é isso aqui? Tirar a trave do olho primeiro. Porque você fica cego. Quem está cego está na treva. Então, Davi entendeu, por isso que ele amava Deus. Porque primeiro ele falou, ó, eu sou treva, então derrama luz. Eu também acho que eu sou isso. Eu tenho certeza. E por que eu preciso ser assim, mano? Aqui no 23:12 diz assim, ó, no Mateus 23:12 diz assim, ó, porque quem ama a si mesmo, quem se exaltar a si mesmo será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Aí eis uma razão para você pedir para Deus colocar luz na sua treva. Você será exaltado. Agora, se você acender a lamparina no meio dos outros, pode ser que você seja derrubado. Se um irmão cai, olha que interessante que eu fiz aqui, irmão. Isso aqui foi muito bom também. Se um irmão cai, trazendo agora para a realidade, né, que nós estamos nos tempos modernos, se um irmão cai, o fariseu faz um post na internet do tombo dele. Não é assim que nós estamos vendo na internet? O fulano tal, aconteceu isso, tal. Aí você já fez, todo mundo fica sabendo no Brasil inteiro. Mas um cristão faz uma oração, estende a mão, leva o fardo do outro, e isso é o que, irmão? O cumprimento da lei que Jesus falou. Gálatas 6, 1 a 2. É uma referência para isso que eu estou falando aqui. Depois vocês leem em casa, senão vai ficar muito. Por isso que Pedro diz que o amor faz o quê? Cobre uma multidão de pecados, não é isso? 1 Pedro 4, 8. Amar, 1 Pedro 4, 8. Irmãos, vamos prestar atenção no culto. Não é eu aqui, mas Deus está nos observando nesse momento. 1 Pedro 4, 8. Pedro fala que o amor cobre uma multidão de pecados. Como assim? Amar para cobrir, amar aquilo que eu falei, você não vai expor, você protege a dignidade do irmão, e se cobrir, enquanto ele se cura. É o amor que sofre junto, esse é o amor que cobre a multidão de pecados. Praticar o amor é ter coragem de
Tocar na sujeira do outro, lembra que os fariseus não tocavam em nada impuro, nada imundo, né? Aliás, eles nem cumprimentavam um gentio, né, direito, né? Praticar o amor é ter coragem de tocar na sujeira do outro para limpá-lo, em vez de apenas apontar que o pé está sujo. João 13, 14 e 15. Lembra que Jesus lavou os pés? E naquela época os pés, estrada de terra, os pés, como nós falamos, tinha muito macuco, né? Muita sujeira. Mas Jesus não falou, vocês estão sujos demais. Não, ele lavou os pés. E aí, se nós for falar de tocar, Jesus tocou em tanta gente que era impuro, né? Mas só que ele tocou para dar vida, né? Não foi para matar. Tiago 2,3 diz, eu estou tudo na mesma entendimento, bastante coisa assim na sequência, para a gente entender o amor de Deus e ao próximo. Tiago 2,3 diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Verso 40, irmãos. Vamos ler o verso 40, estamos terminando. Mateus 23, verso 40. 22, verso 40, né? Verso 40. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E agora, hein? Desses dois, hein? Vamos falar sobre isso, mas o que trouxe? O que fez com que essa palavra viesse até nós? Foi o amor de Deus sobre todos os personagens. Senão não chegaria aqui. Mas vamos falar alguma coisa sobre isso. Jesus diz que toda a lei e os profetas dependeram do amor. Tem uma conotação no hebraico sobre pendurar. É como se a lei estava pendurada num balanço de cá e a graça e o amor pendurado de cá. Ou seja, se você está pendurado numa gangorra, a lei e o amor, os dois ficam estáveis, né? Mas se você tira o amor aqui, a lei despenca. Por isso que dependeu. É como se algo tivesse pendurado, um atrelado no outro. Então não pode ter lei sem amor. Não existe lei sem amor. E isso é o que Jesus ensinou lá nas bem-aventuranças. O amor que estava na lei, mas que eles não perceberam. Aí Jesus vai lá e traduz a lei nas bem-aventuranças, mostrando como se cumpria aquela lei. Vocês podem ler as bem-aventuranças em Mateus 5. Então, Jesus disse que toda a lei e os profetas dependeram do amor. Por quê? Vocês vão entender quem é o amor, porque o amor é Cristo. Vamos ver então? Por que dependeu? Porque Jesus é o único ser humano que amou a Deus com todo entendimento, com toda a sua força, com todo o seu ser, como ele pediu para que amasse lá, né? E ao próximo perfeitamente. Esse é o amor. Então, se você tiver a lei, mas não tiver esse amor que é Cristo, é vã a sua religião. Portanto, ele é o ponto de encontro ali, de equilíbrio com a lei, onde a regra vira vida. Vida, porque a lei matava, mas a lei com Cristo deu vida, e vida em abundância, vida eterna, vida sem fim. Sem Cristo, o amor é apenas um conceito. Com Cristo, o amor é uma pessoa. Eles não entenderam isso. Jesus, eu li isso aqui, comecei a pensar, meu Deus, como é que Jesus resolveu isso? Jesus resolveu isso, essa questão de não deixar que um caia, mas que os dois ficam juntos. Porque lá só tinha lei, então a lei matava. Como é que ele fez isso? Como é que ele resolveu isso? Colocando o seu Espírito em nós. Para estar o amor e a lei junto, né, em equilíbrio. O amor passa a ser uma natureza e não uma imposição mais. Não diga, você tem que amar. Lembra que ele falou? Amar a Deus, seu próximo. Ou seja, ele mostrou dentro da lei. É assim. Ele colocou o quê? Lembra que ele perguntou? Qual é a lei? Qual é o princípio mais importante? Então Jesus impôs, ele falou para eles. A Deus, seu próximo. Não tem como eles fazer isso, percebeu? Aí o que Jesus faz? Para que isso concretizasse em nós e nós conseguíssemos cumprir aqueles dois mandamentos que resumiam toda a lei em nós. Como é que nós vamos cumprir? Eles não cumpriam. Eles sabiam mais de Bíblia do que nós, não conseguiam cumprir. Jejuava mais do que nós, orava mais do que nós talvez, e não conseguiu cumprir nada. O que ele fez? Aí que vem Ezequiel 36, do 26 em diante. Ele fala, eu tirarei esse coração da lei. Eu colocarei o meu espírito em vós. Ou seja, eu farei com que vocês amem. Essa é a realidade onde ele coloca o espírito dentro de nós. Que é o cumprimento dele aqui, né? Depois da morte. Ou seja, ao dizer que tudo se resume em amor, é dizer que tudo se resume em Cristo. Irmãos, ele é o cumprimento da lei. Quem está em Cristo não olha mais para as tábuas de pedra, mas olha para o rosto do próximo com os olhos do Salvador. Falando da mulher, né? Aquela mulher que eu falei que ia falar, e levando aquela mulher a Jesus, esperando, olha só que interessante, eles queriam pegar Jesus em alguma coisa, e de repente eles sacrificavam até pessoas para poder pegar Jesus, levando ela até Jesus para quê? Para Jesus dar um veredito de apedrejamento. Eles viu tanto que eles amavam o próximo? Uma hora tentar pegar Jesus, outra hora falar, não, vamos pôr um em frio aqui, vamos colocar um na fogueira aqui, que talvez, já que nós não consegue matar ele, nós mata outro. Mata um dos nossos mesmo. E aí, o que acontece, irmãos, ali? Jesus
Aí, né, ali, isso aí está em João 8, né? Aí, João 8 ali em diante, né, até lá na frente, os irmãos já sabem, né, aquela mulher que foi pega do adultério, levando ela até Jesus, esperando o veredito dele para poder apedrejá-la, né? Imagina a cena ali, uma mulher exposta em seu maior erro, ali no pátio, né? Esperando, né, que ele ficou escrevendo lá na fora, né? Do outro lado, as mãos religiosas segurando as pedras pesadas. Mas daqui a pouco ele dava aval. Já estava, possivelmente, já devia até fazer mira, né? Mas para cá um pouquinho, eu quero acertar na testa, igual Davi. E aí, as mãos pesadas, prontas para fazer justiça própria, né? E aí, meus irmãos, nós vamos terminar aqui, dessa forma. Mas Jesus, o amor, ele é o próprio amor que ele falou, que eles não tinham amor, né? Que deveriam amar ao próximo a Deus como ele amou. E aí Jesus faz o quê? Com uma frase derruba o tribunal dos homens. O que ele fala? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí as pedras foram caindo, né? Das mãos dele, né? Tudo se resume no amor. Porque aquele que ama a Deus, por que tudo se resume no amor? Isso aqui que eu queria que vocês fizessem bem. Quando Jesus fala que o amor, ele em ama, cumpre a lei. Tudo se resume no amor, por quê? Porque se você ama, você não terá ídolos. Você ama a Deus, você não terá ídolos. Porque você já ama a Deus. Então você não terá outros ídolos. Isso não faz parte do decálogo? Aquele que ama o seu próximo, que é o segundo mandamento, não vai roubar o próximo. Você já está cumprindo a lei, lembra que ele falou? Resume tudo nisso. Você não vai cobiçar a mulher do próximo se você ama o próximo. Como é que você pode amar alguém e cobiçar a mulher dele? Não existe. Você não vai levantar um falso testemunho contra ele, pois você ama ele. E você não vai matar ele também. Olha que interessante, viu como é que se resume e cumpre mesmo toda a lei ali? Por isso, irmãos, tem uma frase bíblica que diz, né? Amemos uns aos outros, vamos falar, né? Amemos uns aos outros porque Deus é amor. Aqui, isso aqui me impactou, irmão. Se você prestar atenção, eu creio que você vai prestar atenção, você vai meditar nisso aqui. Como uma revelação, e buscar uma revelação de Deus pessoal para você. Olha que interessante. Eu falei assim, talvez a pessoa não perdoa ou não ama, porque pode ser que ela não seja salva também. Né? E pode ser. Isso não quer dizer nada, né? O nosso achômetro aqui não quer dizer que Deus nos salvou. Vamos lá. Olha que interessante isso aqui. Isso aqui foi uma pancada que eu levei. E qualquer que ama, pode ser sujeito indefinido, qualquer que ama é nascido de quem? De Deus. E conhece a Deus. Então aqui, vamos lá. Para colocar um grilo na cabeça. Quem é que é nascido de Deus? Qualquer que ama. Ou seja, está definido aqui quem é nascido de Deus. É o que ama. Você odeia as pessoas? Você não ama? Tá? Então, tem alguma coisa errada. Porém, ele vai explicar depois, ó. Não é eu que estou falando isso. Porém, aquele que não ama, não conhece a Deus. O que ama, conhece. O que não ama, não conhece. Tem como uma pessoa ser salva sem conhecer a Deus? Não tem como, porque Deus se revela. Bom, Deus já se revela na palavra para ele crer, para ele ser salvo. Então é impossível. Porém, o contrário daquilo lá, aquele que não ama, não conhece a Deus. Irmão, isso aqui tem que fazer uma reflexão séria. Se você fazer uma reflexão, olhar para todo mundo, todas as pessoas à sua volta, todos seus... a sociedade que está perto de você, todos aqueles que circundam o seu cerco, à sua volta. E se você não ama algumas pessoas, de fato, então você não conhece a Deus. Se você não conhece a Deus, você não é de Deus. Porque Jesus disse para aqueles pastores que fizeram muito milagre, e maravilhas, e preguei em seu nome, expulsei demônio, falou, ó, eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Então uma forma de Jesus dizer que você não é um das ovelhas do aprisco dele, ele diz, eu não te conheço. Ele falou que aquele que ama conhece, aquele que não ama não conhece. Então tá bem claro isso aqui, né? E eu fiquei muito assim impactado, isso aqui é uma coisa que parece simples, mas não é. A gente tem que refletir muito nessas duas frases. A métrica, é uma das métricas, né, pode dizer assim, para medir se eu sou salvo ou não, é se eu amo. Simples, por quê? Tudo se resume em amor. Desde Gênesis a Apocalipse. A Bíblia é uma carta de amor, não é? A Bíblia é o amor de Deus, o caráter dele por nós. E onde se resumiu isso? Lá na cruz. Lá na cruz não foi amor? Despejado? Tudo se fez por amor. E aí eu sou cristão, mas não amo. Tem alguma coisa contraditória nisso? Tem alguma coisa errada. Ou todo mundo está errado, ou a Bíblia está errada também, né? Porque não pode, é impossível uma divergência tão grande dessa. Então, terminando aqui, vou terminar com um convite aqui. 9 horas, certinho? Fazendo um convite a todos nós. Lembra quando Jesus lavou os pés dos discípulos? O que ele usou lá? Uma bacia e uma toalha. Lembra quando os fariseus que iam matar a mulher pega no teto? Eles estavam com o que na mão? Pedras. O convite para terminar é o seguinte, irmão. É aqui mesmo. Que tal? Falando de uma forma que todo mundo entende, né? Hoje, a partir de hoje, que Deus pode perdoar nosso tempo de ignorância. João disse. Digo isso para que não pequeis, filhinhos. Mas se porventura vier a pecar, nós temos advogado, ou seja, recorra a ele.
Advogado é para recorrer. Você não tem como enfrentar o juiz, então chama um advogado. Então o convite é o seguinte, que nós chamemos esse advogado hoje para nos perdoar essa ignorância que nós tivemos até hoje, talvez. Ou alguns. Eu acho que eu estava nela também. Eu termino fazendo um convite a todos nós para nós trocar as pedras por uma bacia e uma toalha. Ou seja, trocar o julgamento para o serviço. Porque Jesus falou, eu sou aquele que serve. Então eu queria terminar dessa forma. Amém? Que Deus nos abençoe. Vou chamar o Derek aqui que ele faz uma oração para nós.